Ficou para a semana que vem a votação da proposta que cria e que turbina também benefícios pagos pelo governo federal. O texto foi aprovado ontem na comissão especial e a expectativa era de que a votação no plenário ocorresse logo depois, mas existia a possibilidade de um baixo quórum. Agora a expectativa é que a votação seja na próxima terça-feira. Esse é o tema do nosso debate que começa agora aqui no Visão CNN. Para isso nós convidamos os deputados federais Alê Silva, do Republicanos de Minas Gerais, muito bem-vinda, e Alexis Fontaine, do Novo de São Paulo. Antes de mais nada, eu gostaria de falar sobre as nossas regras. Temos por premissa o equilíbrio na fala dos nossos convidados. Portanto, cada um vai ter cerca de 2 minutos para resposta. Para que eu não seja indelicada ou rude, eu nunca quero ser. Interrompa o senhor, a senhora, temos aqui uma sinalização. Quando o tempo estiver acabando, a minha imagem vai aparecer na tela. Dito tudo isso, vou à primeira pergunta. A expectativa é que a PEC dos benefícios seja votada em plenário pelos deputados federais na terça-feira. A proposta foi aprovada em primeiro turno no Senado por 72-1, sendo que o único voto contrário foi o do senador José Serra, do PSDB de São Paulo. Na comissão especial, que avaliou o texto ontem, o placar também foi muito confortável, digamos assim, 36-1. O adiamento da votação no plenário coloca em risco a aprovação da PEC na Câmara? Eu começo com a deputada Alê Silva. Primeiro, boa tarde, queridos telespectadores, boa tarde, CNN, boa tarde, Brasil. Não coloca em risco. Eu estive ontem participando remotamente e realmente nós tivemos um problema com a presença, mesmo que virtual, porque muitos deputados já estavam em trânsito para suas bases. Então, no que seria o horário das votações, eles estavam pelos aeroportos, estavam em voos fora de conexão, de seu celular. E em razão disso, entendeu-se por mais prudente deixar para agora, salvo engano, terça-feira, para o primeiro horário. E eu acredito que deve ser sim aprovada junto ao plenário da Câmara e também com uma certa folga. Vou repetir então essa pergunta ao deputado Alexis Fontaine. A expectativa é que a PEC dos benefícios seja votada em plenário pelos deputados federais na próxima terça-feira. A proposta foi aprovada em primeiro turno no Senado por 72-1. Sendo que o único voto contrário foi do senador José Serra, do PSDB de São Paulo. E na comissão especial que avaliou o texto ontem, o placar também foi confortável, o senhor sabe, 36-1. O adiamento da votação no plenário coloca em risco a aprovação da PEC na Câmara? Não acho, mas de qualquer forma, primeiro, boa tarde, Alê Silva, boa tarde, telespectadores, é um prazer estar novamente debatendo aqui na CNN. Mas de fato não deve colocar em risco, não. Muito pelo contrário, deve garantir ainda mais que essa PEC seja votada e seja aprovada na próxima terça-feira em 2 turnos. De fato, na comissão especial, o único voto contrário foi o meu voto, o voto do Partido Novo, porque entendemos que essa PEC não deveria estar tramitando nesse momento, nem da forma como que tramitando. Mas, certamente, com os acordos que vão sendo feitos nos próximos dias, e com a garantia de quórum na terça-feira, certamente essa PEC deve passar com ligeira tranquilidade dentro da Câmara dos Deputados. Vou à segunda pergunta. O relator da PEC dos benefícios na comissão especial que analisou o texto, o deputado Danilo Forte, afirmou hoje à CNN que o adiamento da votação no plenário da Câmara foi necessário porque teve dificuldade para a obtenção do quórum necessário. A votação estava prevista para ocorrer ontem, mas foi adiada para a semana que vem, segundo ele, abre aspas, não tinha outra alternativa, ainda aspas dele. Em uma quinta-feira à noite, em uma época dessa, período de festa junina, pré-convenções partidárias, candidatos na rua, era muito difícil ter quórum, fecha aspas. O deputado também disse que optou por não fazer mudanças no texto como inicialmente previsto devido ao tempo limitado, segundo ele, para a votação. Deputado Alexis Fontaine, como o senhor avalia este posicionamento do relator na comissão especial? Ele está fazendo o jogo que tem que ser feito mesmo. Vamos lembrar que é uma PEC você precisa ter quórum qualificado, são 308 votos em 2 turnos.
você tem que ter folga de segurança, e numa votação anterior, serve até para medir o calor um pouco do quórum e poder medir a temperatura, se passa ou não passa, que era a questão sobre adiamento de discussão, o quórum já foi meio baixo, apertado. E aí é óbvio que o Arthur Lira não podia botar em risco essa votação, e aí ele decidiu, então, adiar para poder conseguir ter bastante folga, uma margem de segurança grande e importante para poder passar. Quanto à questão de alterar o texto, eu acho que ele não é nem uma questão de tempo, ele realmente não vai fazer mais isso, para não gerar mais turbulência, não tentar criar mais discordâncias nesse texto, porque senão simplesmente o texto não anda mais. E também tem que tomar muito cuidado, porque toda hora uma categoria a mais querendo um benefício, seja motorista de van, seja motorista de Uber, mototaxista, sei lá, toda sorte de categorias que tiveram algum prejuízo durante a pandemia ou que estão prejudicados e agora querem um benefício extra. E nessa zona tem que ter muita responsabilidade, porque essa questão de benefício extra, alguém tem que pagar essa conta. Não existe dinheiro grátis, não existe dinheiro do governo, é o dinheiro dos pagadores de impostos. Se não houver arrecadação para isso, nós vamos ter um grande problema. E não adianta fazer estado de emergência querendo quebrar o teto, porque nós estamos endividando as próximas gerações de qualquer forma. Portanto, tudo que aconteceu ontem e o que vai acontecer na próxima terça-feira, nós, o Partido Novo, somos muito contra. Estamos estudando, inclusive, o mandato de segurança para questionar a tramitação, porque ela foi de forma muito assodada e extremamente irregular. Portanto, temos que garantir que as coisas sejam feitas dentro da lei, dentro da legalidade, para evitar qualquer assodamento e aí inviabilizar a aprovação. Falaremos ainda, deputado, sobre a judicialização do texto. Por hora, eu vou repetir a pergunta aqui à deputada Alê Silva, o relator da PEC dos benefícios. Na comissão especial que analisou o texto, o deputado Danilo Forte afirmou hoje à CNN que o adiamento da votação no plenário da Câmara foi necessário devido à dificuldade para a obtenção do quórum. A votação estava prevista para ocorrer ontem, mas foi adiada para a semana que vem, terça-feira. Segundo ele, abre aspas, não tinha outra alternativa. Em uma noite de quinta-feira, em uma época dessas, período de festa junina, pré-convenções partidárias, candidatos na rua, era muito difícil ter quórum, fecha aspas. O deputado também disse que optou por não fazer mudanças no texto, como inicialmente previsto, devido ao tempo limitado para a votação. Deputada, como a senhora avalia esse posicionamento do relator na comissão especial? Corretíssimo. Porque, de fato, quinta-feira à noite há dificuldade com o quórum, né, até pelas razões que ele disse, e essas dificuldades de se votar remotamente, muitos de nós, né, deputados, residimos distantes de Brasília e a maioria já estava a caminho. Eu quero aproveitar esse momento só para contrapor um pouco as alegações do deputado Alexis, aliás, deputado esse que eu admiro muito e que a gente converge em vários temas, mas que nesse aqui eu peço a licença por divergir, porque o Brasil, não só o Brasil, né, o mundo inteiro está vivendo um momento sui generis. E medidas sui generis, elas devem ser adotadas para contornar, né, os impactos negativos da nossa economia, principalmente junto à população mais pobre. Eu já conheço o posicionamento do Partido Novo, e que eu tenho para dizer aqui ao grande público, né, as pessoas que, inclusive, votaram na gente apostando numa economia liberal. Nem nós, deputados, e nem muito menos o presidente Jair Bolsonaro, fechamos sequer um boteco, né? Essas medidas sanitárias do lockdown, né, do fecha tudo, que provocou boa parte dessa crise, essas medidas foram adotadas por governadores e por prefeitos, inclusive o governador do partido do senhor Alexis, governador aqui de Minas Gerais, pelo qual eu nutro ainda uma simpatia, porque ele não é corrupto, né? Graças a Deus não tivemos todo esse tempo nenhum escândalo de corrupção junto ao governo do Zema, mas ele, no meu entendimento, ele pecou sim na condução da crise pandêmica,
Na primeira fase, ele foi um pouco mais ameno, né? Deixou com que os prefeitos, pelo menos, tomassem a maior parte das iniciativas. Mas na segunda parte, ele foi um tanto quanto ditador. Ele colocou o Minas Consciente, ele colocou o estado de Minas Gerais todinho na onda roxa e ainda acionou a justiça para perseguir aqueles prefeitos que não quisessem seguir essa onda roxa. Pô, um estado de 853 municípios, com realidades totalmente antagônicas, né? Nós temos uma realidade no Jequitinhonha e outra bem diferente no sul de Minas, então ele também pecou nisso. E acabou contribuindo para toda essa crise. Então hoje cabe sim ao governo federal, cabe ao executivo buscar medidas. Eu também sei que essas medidas elas não vão resolver o problema a fundo e nem vão resolver os problemas de todos. São medidas para contornar. E outra coisa, também sei que a solução está na produtividade. Sim, deputada. Antes de ir à outra pergunta, vou até continuar no mesmo tema que os dois já trouxeram aqui. Por que os partidos votaram como votaram? No caso, um contra, o outro a favor a essa PEC. No seu caso, deputada Lê, por que o partido, apesar dessa tendência liberal, como a senhora diz, votou a favor dessa PEC? Como eu te disse logo no início, no momento, nós estamos vivendo uma situação sui generis e que medidas sui generis elas devem ser anotadas. Nós também sabemos dos grandes riscos da inflação, sabemos que o excesso de liquidez, né, quer dizer, muito dinheiro circulando no mercado provoca inflação. Mas eu sigo confiante no governo federal, sigo confiante na equipe do Paulo Guedes, que segundo eles, todas essas novas despesas elas vão ser custeadas pelo superávit das contas provocados pela própria inflação. Então, quer dizer, o dinheiro do povo, que saiu do povo e que está retornando ao povo. Nós sabemos que outras medidas talvez fossem mais eficientes, como, por exemplo, né, infraestrutura, mas são demandas que levam tempo. Nós também sabemos que o país, para sair dessa crise, ele tem que voltar a produzir, mas para produzir nós precisamos de mercado e não temos esse mercado, porque a crise lá fora também está muito grande. Então, felizmente ou infelizmente, é o que se tem para fazer agora, e não é por ser um ano eleitoral. É pela crise própria. Se nós retornarmos ao passado e identificarmos, né, em outros tempos que vivemos aí a inflação galopante, eu era bem novinha, mas me lembro muito bem do final dos anos 80, início dos anos 90, na realidade é a primeira vez que o governo brasileiro adota uma medida como essa, quer dizer, de levar mais recursos à população. Nós não podemos deixar nossos irmãos passarem fome. Depois que eu passei a frequentar, né, a subir algumas comunidades da região metropolitana de Belo Horizonte, eu passei a entender melhor tudo isso. E vamos trabalhar com isso. Essa PEC tem consenso na casa, porque ninguém ou pouquíssimos deputados vão ter coragem de votar contra. Sabemos também dos riscos. Eu trabalho com contas públicas, né? Eu fui colega do deputado Alexis na Comissão de Finanças e Tributação. Mas volto a dizer, nenhuma despesa nova está sendo criada sem uma fonte de custeio correspondente. E isso controla a inflação. Deputado, por que o Partido Novo votou contra essa PEC? Quais são as alegações? São várias. Primeiro, na tramitação, pensando uma PEC a uma outra que não tinha nenhuma pertinência temática, ou seja, eram assuntos completamente diferentes, e tanto eram completamente diferentes que ninguém nem falou no mérito da primeira PEC, que é a PEC 15 dos biocombustíveis, só ficou falando sobre a questão dos auxílios. Esse é o primeiro ponto. Segundo, a tramitação assodada, uma sessão atrás da outra, abre em 10 minutos, fecha rapidamente para poder dar as 10 sessões. Ou seja, mostra uma correria muito grande. Terceiro, o mérito, tá certo? É mais existencialismo para uma população que vive só disso e que a gente não tira eles dessa condição. Ou seja, devia ser um programa de geração de emprego, geração de riqueza, e não de distribuição pura e simplesmente, tá certo? Terceiro, nós estamos falando de botar mais gasolina na fogueira da inflação. Porque não adianta de falar que a população vai ter dinheiro para comprar se você não tem a oferta. Se você não tiver oferta e tiver muita demanda, que é o que está acontecendo nesse momento, porque as cadeias estão desarrumadas, porque a falta de materiais, simplesmente nós temos um processo inflacionário. O processo inflacionário corrói principalmente a renda do pobre. Vai atacar diretamente o bolso de quem tem menos e daquele que não consegue fazer poupança e não tem aplicação financeira. Questão eleitoral, muito pertinente, muito oportunista, essa medida num ano eleitoral, na reta final das eleições.
E para isso, invoca-se o estado de emergência, dizendo da imprevisibilidade dos preços dos combustíveis, e sempre foram imprevisíveis, como é imprevisível o dólar, como é imprevisível as ações, ou seja, uma argumentação fraca, fajuta, inaceitável, tá certo? E aí, o que nós estamos vendo, no final das contas, como resultado final, é uma verdadeira ataque à democracia, porque nós estamos alterando o jogo da liberdade de votação, porque as pessoas que recebem isso acabam tendo alguma motivação para poder votar em quem está dando essa ajuda. O Brasil é um pobre, temos que libertar essa pobreza, as pessoas da pobreza, com geração de emprego, de renda, atacando a causa do problema e não ficando com esses programas sociais infinitos. Deputado, associações de servidores públicos planejam apresentar ao Supremo Tribunal Federal uma ação direta de inconstitucionalidade contra essa proposta. A apuração é do analista Caio Junqueira. Qual é a sua avaliação? Eu sei que é na mesma linha do seu partido, inclusive. O nosso partido estuda as duas medidas, mas inicialmente o mandato de segurança, nós estamos decidindo dentro da bancada se isso a gente tramita mais rapidamente, porque o mandato, inclusive, bloquearia a tramitação da PEC, né, pelas questões regimentais iniciais que eu apresentei aqui. Uma pensação completamente irregular, em temas alterados, nada disso é regimental, assim, realmente algo que foi muito mal feito. Agora, a ação direta de inconstitucionalidade vai ser apresentada, muito provavelmente, nosso partido também estuda isso, sobre a questão de você estar alterando o pleito eleitoral por uma benesse que não pode ser dada no segundo tempo, né, de uma partida eleitoral, de um certame eleitoral. Não é possível fazer isso, nem com estado de emergência, nem com qualquer outra sorte de artifícios que dê benefícios a alguma população, a alguma categoria, que fique, de alguma forma, agradecida por isso. É isso que nos preocupa tanto. Se nós pegar essa moda, esquece a lei de responsabilidade fiscal, esquece o teto de gastos, esquece tudo. Toda vez alguém vai invocar um estado de emergência por alguma motivação que seja uma enchente, seja uma briga em algum outro país, para dizer que precisa fazer o estado de emergência e assim distribuir um monte de recursos para a população, literal compra de votos na véspera de umas eleições. Então é isso que nos incomoda e nós realmente não vamos aceitar esse tipo de coisa e vamos usar todas as ferramentas constitucionais para poder reestabelecer a ordem do jogo, porque senão a gente rasga absolutamente tudo, a Constituição, o regimento, tudo, porque claramente fica da vontade da interpretação de cada um. Deputada, associações de servidores públicos planejam apresentar ao Supremo Tribunal Federal uma ação direta de inconstitucionalidade contra essa proposta. E essa apuração é do nosso analista Caio Junqueira. Queria ouvir a sua opinião, a sua avaliação. Bom, eles estão agindo dentro do jus postulante, né? Todo brasileiro que se sentir aí prejudicado e tiver recursos via justiça, ele tem ampla liberdade de poder invocá-las. Porém, eu entendo que não haverão de ter êxito, considerando que a vontade do Congresso Nacional é soberana e trata-se justamente de uma PEC, né, de uma proposta de emenda à Constituição. Então, quer dizer, se algum conteúdo dela ali estivesse sendo discutida dentro de um projeto de lei, de uma legislação ordinária, poderia até se questionar. Mas está justamente buscando adequar esse conteúdo à nossa Constituição Federal, que recepciona esse material, inclusive lá na ADCT, né? Então, eu acredito que não terão êxito. Com relação ao posicionamento do deputado, gerar empregos, sim, eu também convejo disso, eu entendo que nós temos que gerar empregos, mas nós estamos vivendo um momento drástico e gerar empregos muitas das vezes demanda um certo tempo, se bem que mesmo durante a pandemia, mesmo com governadores fechando aí o comércio, mesmo com Minas Gerais todinha na onda roxa, o Brasil conseguiu gerar pelo menos 3 milhões, né, pelo menos pouco mais de 3 milhões de novas vagas de emprego, sem contar a população efetivamente ocupada.
preocupada. Porém, volto a dizer, nós precisamos de mercado. E outra coisa também, hoje não, desde 2002, mais ou menos, que o governo federal usa de um dispositivo chamado operações compromissadas, que é justamente para reduzir esse excesso de liquidez junto à economia, né, sem a demanda, sem a oferta. Então, quando houver esse desequilíbrio, essas operações compromissadas elas são usadas justamente para manter esse equilíbrio. E não se pode, evidentemente, criar novas despesas sem a fonte de custeio, e sabendo que vamos ter uma fonte de custeio, isso me deixa bastante tranquila. E estamos vivendo um momento sui generis, volto a dizer, não é porque é ano de eleição que nós iríamos sacrificar a população mais pobre sem levar até elas um recurso, sem levar até elas um amparo, um alívio. O tempo inteiro eu passei todo esse tempo ouvindo junto à Câmara, né, que o Bolsonaro tem culpa disso, tem culpa daquilo, que não sei o que o governo não está fazendo, mas a hora que faz, nós ainda enfrentamos resistência. Fica difícil trabalhar assim. E temos sim riscos de inflação, mas eu volto a dizer, acredito na equipe de governo, acredito na equipe do Paulo Guedes, que vão saber controlar tudo isso. E o mundo precisa voltar a produzir, o mundo precisa voltar a crescer. A nossa economia, ela está estagnada não só aqui no Brasil, mas lá fora também, né? Nós tivemos 2 recentes eventos que interromperam as linhas de produção. A pandemia e agora a guerra na Ucrânia. Então, nesse momento não temos saída. Sim, deputada, continuo com a senhora, porque a gente tem uma grande divergência, de um modo geral, em relação a essa PEC, e é sobre ela que eu vou falar de forma muito simples. A minha pergunta: é eleitoreira ou não, deputada? Definitivamente não é eleitoreira, não é. Como eu posso dizer, está tendo uma coincidência de momentos. E tanto não é eleitoreira que lá atrás muitos questionaram a PEC que chamavam de kamikaze, aquela que levou recursos aos estados e os municípios. Inclusive, aproveito esse momento aqui para deixar claro ao grande público com relação às ações assistenciais, né? Várias ações são de competência dos estados e dos municípios, e hoje a gente vê boa parte desses recursos empossados junto aos cofres desses entes, que eles simplesmente não executaram o orçamento. Por que não executaram? Porque veio no governo federal um grande adversário. Esse ano, nessa concorrência, não querem deixar que as políticas públicas do governo federal cheguem até as bases e amparem essa população mais carente, para não dar voz e vez ao governo federal. Então, esse é o meio que o governo federal encontrou para poder chegar e amparar essas famílias, amparar essas pessoas. Muito se fala em fome no Brasil, mas o que a gente vê são famílias que não estão conseguindo se alimentar direito, né? Elas conseguem fazer apenas 3 refeições por dia. Isso é fato, isso existe. E boa parte disso vem sendo causado, volto a dizer, dessa crise financeira, essa crise de inflação provocada pelos lockdown, provocado pela onda roxa em Minas Gerais, por exemplo. Então, não é eleitoreira. O que não seria justo, esperar acabar esse ano de eleição para daí poder socorrer essas pessoas só para não levarmos essas pechas. Nós estamos tomando essas providências com esse risco de levar essa pecha, mas sabendo que temos condições de amparar essas pessoas. Não dá para esperar, infelizmente não dá. E é a vida que segue, né? É um risco que se corre, como se diz, ser chamado de eleitoreiro, mas não é. Deputado Alexis, é eleitoreira ou não é essa PEC? Eu vou resumir a resposta na seguinte frase: a eleição a gente garante hoje, a economia a gente vê depois. É muito eleitoreira essa, mas demais eleitoreira. Porque o que seria de fato necessário era ter trabalhado, eu não posso também negar que o governo tenha feito isso nos 4 anos, mas a lutar em melhorar o ambiente de negócio para poder gerar mais emprego e renda. Então, nesse sentido, eu não vou ser desonesto, o governo tem trabalhado muito isso, a equipe de Paulo Guedes, Carlos Fernando da Costa, Tarcísio, tem feito um trabalho muito sério nesse sentido. Mas tinha muita coisa para conquistar. Agora, nesse momento, vem com uma PEC emergencial, né, com um estado de emergência, uma PEC que invoca isso, baseado numa razão externa, não é nem interna, tá certo? Então, com pandemia aqui, não é a pandemia,
sobre combustíveis, dos quais já reduziu bastante com a redução de impostos, né? E agora falando que tem que dar mais R$200 para toda uma população que nem tem carro, e aí vamos ser bem claros aqui, mas está passando fome, mas que não tem nada a ver com combustível, portanto, mostra que não tem nenhuma correlação entre uma PEC e a outra, mostrando novamente que a tramitação está completamente errada, mostra a motivação puramente eleitoral. Eu assim, lamento que a gente tenha que fazer isso, lamento que tenha que tentar furar algo que foi feito no passado para justamente evitar esse tipo de coisa tão comum em outros governos. Vamos ser bem sinceros, outros governos tentavam isso demais. Também vamos ser sinceros de que a fome não é desse governo. A fome está nesse governo. Essa fome ela vem historicamente pelo Brasil por políticas assistenciais, que não emancipam as pessoas, que não atacam a causa do problema, que não geram emprego. Estamos com uma população enorme, precisando realmente de ajuda, mas não fazemos nada para tirar elas dessa situação. Sim, deputados, a gente está falando agora de uma decisão hoje. A minha pergunta próxima, começo com a deputada Alê Silva, também deve ser a minha última pergunta, coloque também as suas considerações finais nela. A minha pergunta é, essa PEC vai ter o poder de modificar o voto do eleitor? Ainda faltam 3 meses para as eleições. Acredito que não. Quem já está decidido, nada o faz mudar o seu voto, independentemente dessa PEC ou não, independentemente de estar ali recebendo benefício a mais ou não. E os indecisos vão apurar, né? Vão avaliar. Eu acho que todos os candidatos esse ano vão ter plena oportunidade de levar os seus planos de trabalho, os seus planos de governo ao conhecimento de todos. E volto a dizer, também concordo que nós temos que gerar emprego, renda, viemos trabalhando o tempo todo com isso, e mesmo em tempos de pandemia, mais de 3 milhões de vagas foram criadas. Volto a dizer que nós temos que investir mais ainda, né? Já investimos bastante, mas ainda vamos investir muito mais em qualificação profissional, porque o que eu mais ouço dizer por aí que emprego tem, que falta mão de obra qualificada. Temos que trabalhar também com a conscientização das pessoas, né? Como disse bem o deputado, vamos emancipá-las, mas nesse momento, diante dessa crise, diante dessa alta excessiva do preço dos alimentos, volto a dizer também, em boa parte provocada pelas políticas desastrosas do lockdown, que fechou comércio, que fechou fábricas, e vamos sim lutar, continuar lutando para a criação de novos postos de trabalho, principalmente na infraestrutura. Só que não dá mais tempo, não dá tempo de fazer isso agora. Um processo licitatório, por exemplo, para uma obra pública, ela pode levar meses para se concluir. Obrigada, deputada. Deputado, essa PEC, ela vai ter o poder de modificar o voto do eleitor? Ela tem esse poder, mas eu gostaria muito que ela não conseguisse fazer isso. Porque eu gostaria que as pessoas olhassem para esse tipo de ação e sempre votassem contra um governo que apresenta esse tipo de ação, de auxílio, de forma muito oportunista perto das eleições. Então, esse brasileiro, que era o famoso voto de cabresto, ou aquele voto que muitas vezes era comprado, entre parênteses aqui, quero deixar bem claro, não estou falando que está tendo compra de votos aqui, mas que no passado existia no Brasil, a gente tem que fazer com que essas pessoas julguem esses governantes e essas pessoas que pedem voto, porque elas sabem que vão ficar sempre presas a esse modelo de pobreza, ou seja, não resolve absolutamente nada. Eu lamento essa PEC, eu realmente acho tudo que aconteceu e como ela está tramitando algo abusivo, abuso de poder, tanto do presidente da Câmara quanto do próprio governo, que tentou elaborar isso as duas mãos para poder passar esse projeto. E é um projeto que, infelizmente, irrigando a economia, tem pessoas que são muito sensíveis, vão votar, mas eu espero que não votem. Quero agradecer, então, aqui a presença e o diálogo com os deputados federais, deputada Alê Silva, do Republicanos de Minas Gerais, e Alexis Fontaine, do Novo de São Paulo. Muito obrigada aos dois.